Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o Salmo de número 39. Davi, angustiado, ele se cala. Meus queridos, embora a tradição divida o Saltério em 5 livros, que correspondem aos 5 livros de Moisés, onde cada um dos livros termina com uma doxologia e tem características que o distinguem dos demais, há outras 2 formas de organizar esse saltério, esse conjunto de 150 salmos. Também poderíamos classificar por títulos, que os títulos já faz parte do texto mais antigo. Esses títulos poderiam ser de autoria, históricos, notações musicais, gêneros, instruções para o culto. E além da tradição e dos títulos, nós poderíamos também ter a divisão desse saltério pela sua classificação de gênero literário. E aí teríamos os hinos de louvor. As características dos hinos de louvor são que ele apresenta um convite ao louvor, uma razão para o louvor e uma demonstração de fé. Os hinos de lamento, hoje, por exemplo, nós estamos analisando um hino de lamento. Então você deverá prestar atenção nas suas características. Na poesia hebraica, os lamentos normalmente incluem um discurso a Deus, uma expressão de queixa emocional do autor, uma expressão de confiança no Senhor, um pedido de ajuda a Deus e uma expressão de louvor ao Senhor. Compare aí e veja o Salmo 39, como será feito. Aproveita, faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Temos os salmos de ação de graça nessa classificação, gênero literário. Na verdade, esses 3 tipos de salmo, conforme essa classificação por gênero literário, louvor, lamentos e ações de graça, elas formam uma espécie de tríade, onde o salmista entoa hinos de louvor quando ele está em paz com o Senhor. Ele lamenta quando ele está em desarmonia com ele. E ele dá graças quando esse relacionamento é restaurado. Ainda nessa classificação temos os cânticos de confiança, temos os salmos reais, temos os salmos de sabedoria. Então nós estamos vendo o Salmo de número 39, que está no livro número 1, que vai do Salmo 1 ao 41 pela tradição. Eu que estou falando sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação, de conselho, de oração e de adoração ao Deus Senhor, Criador, sustentador, mantenedor da vida. Estamos aqui levando esse projeto 1189 desde 21 de abril de 2016 e vamos concluir dia 23 de abril de 2019 com 1189 vídeos. Levaremos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 39. Faça essa leitura prévia antes de nos ouvir. O Salmo 39 é outro dos Salmos de Davi, 173, em que ele começa contando de uma resolução. Ele tem uma firme resolução no seu coração e ele diz logo no verso 1 que não vai abrir a sua boca diante do ímpio. Até aqui tudo bem, mas ele também resolve se calar quanto ao bem. E aí aí que começa o seu sofrimento. A resolução dele de se calar diante do bem perante o ímpio é porque ele se encontrava zangado com alguma coisa, e seu comportamento revela um pouco de infantilidade de sua parte. Todos nós humanos temos problemas com nossas emoções. Davi não era diferente. Alguns conseguem superar e resolver isso magistralmente, mas a maioria de nós não sabe lidar com suas emoções e por isso vivem presas dentro de si mesmo e produzem comportamentos que trazem à tona essa natureza adâmica caída. É somente vermos os jornais que diariamente há crimes envolvendo esse aspecto de não saber lidar com emoções e perdas. Deveria haver em nossas escolas, por causa disso, desde quando entramos no jardim de infância, uma disciplina que deveria nos acompanhar até a nossa formatura numa faculdade, que seria inteligência emocional, ou algo assim, que nos ensinasse a lidar com nossas emoções, com nossas perdas e com nossos ganhos. Às vezes, quando a gente perde, a gente quer vingança, e quer até a morte do outro ou suicídio. Quando a gente ganha, entra no orgulho, entra no pecado, na vaidade. A gente não sabe lidar com perdas
emocionais. Por isso seria interessante uma cadeira nessa área. Psicólogos atentos, pedagogos atentos, prestem atenção no que o pastor está falando. Davi teve a ideia toda, se lamentando por causa de teve a sua vida toda, se lamentando por causa dos seus pecados e pela péssima educação de seus filhos. Infelizmente, Davi foi um péssimo pai. Apesar de ser um exemplo em muitas áreas, principalmente na oração, quem é que ora como Davi? No conhecimento ímpar de Deus, quem é que conhece Deus que nem aquele que andava com Deus e era íntimo com Ele? Com quem teve um excelente relacionamento, Ele era um homem frágil e débil emocionalmente. Calvino faz um comentário sobre esse salmo que vale a pena a gente conhecer. Ele abre aspas, ele diz: no início do salmo, Davi insinua que seu coração estava com extrema amargura de tristeza, o que o forçou a expressar queixas com muita veemência e ardor. Ele confessa que enquanto ele estava disposto a ficar em silêncio e a exercer paciência, a dor somente aumentava. Assim, ele era ainda obrigado pela força da sua tristeza a sair desse silêncio contra a sua vontade. Então ele relata queixas que ele fez misturada com orações, que indicam grandes problemas de mente, de modo que por isso parece que ele lutou com todas as suas forças para resistir à tentação, para que ele não caísse em desespero. Para o músico-chefe Jedutum, um salmo de Davi. Sabe-se que Jedutum, continua Calvino, era um dos principais cantores de quem a história sagrada faz referência. Veja aí 1 Crônicas 9:16, 16:38, verso 41, verso 42. É, portanto, provável que este salmo foi entregue ao principal cantor que era de sua casa. Alguns, de fato, entendem isso como denotando o tipo particular de sintonia e supunha que foi o início de alguma outra música. Mas isso também considero uma interpretação forçada, diz Calvino. Nem eu posso concordar, continua com ele, com os outros que pensam que Davi aqui se queixa de alguma doença, pois a menos que algum motivo urgente o exija, é impróprio limitar declarações gerais a casos particulares. Pelo contrário, do caráter extremo dos sofrimentos que ele aqui descreve, pode-se presumir que uma variedade de aflições está aqui incluída, ou, pelo menos, que alguém se refere a qual era mais severa do que todas as outras, e um que continuou por muito tempo. Além disso, deve-se considerar que neste salmo Davi não proclama seu próprio mérito, como em sua aflição tivesse apresentado suas orações a Deus na linguagem e segundo o espírito ditado pela verdadeira piedade. Ele confessa o pecado da sua enfermidade ao explodir em uma tristeza imoderada e em ser liderada pela veemência de afeto para entrar em queixas pecaminosas. Fecha aspas. O verso 1 desse salmo diz assim: disse comigo mesmo, guardarei, olha ele fazendo a resolução dele, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Esse é o primeiro verso. No último verso, ele pede para o Senhor desviar dele o seu olhar, para que ele pudesse tomar alento antes que ele passasse ou deixasse de existir. Na verdade, todos nós, como dizem as Escrituras, somos pura vaidade. Até o mais firme e valente entre nós é cheio de vaidades e frágil emocionalmente. Davi se consolava e se apoiava em Deus, e nele buscava suas respostas e também a saída para seus problemas. Então, nós concluímos aí o Salmo de número 39, estaremos aqui com o Salmo de número 40 amanhã. O título é Esperei com paciência no Senhor. Um belo salmo, o Salmo de número 40. Fique aqui conosco para que você possa ver e ouvir o Salmo de número 40 amanhã. Hoje nós agradecemos a sua presença, pedimos a você que inscreva-se em nosso canal, que compartilhe, que divulgue, que esteja aí conosco. Todos os dias estamos aqui. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos. Em breve, sua loja física aqui em Taguatinga Sul. Fica com Deus.